A seguir, o seu dinheiro foi falar com Tomás Roquete, que lhe apresenta a Quinta do Crasto, na belíssima região do Rio Douro. No coração do Vale do Rio Douro, na sua margem direita entre a Régua e o Pinhão, encontra-se a Quinta do Crasto, propriedade da família Roquete há mais de um século. Uma paixão familiar que os levou a criar um negócio onde cada um tem uma missão. Quinta do Crasto, aqui com o Douro por paisagem, é uma herança familiar. Uma herança familiar e uma grande responsabilidade ao mesmo tempo, porque eu já estou na 4ª geração de uma família que está cá há 100 anos, cerca de 100 anos, que vem do tempo do meu bisavô Constantino de Almeida, que é um nome, aliás, relativamente conhecido no mundo dos vinhos em Portugal. E numa empresa familiar, aqui na Quinta do Crasto, numa região fantástica, única, eu diria, e a fazer vinhos de grande qualidade, não tanto pelo nosso trabalho, mas sobretudo pelo aquilo que a região nos proporciona, que são realmente uma oportunidade única. Os irmãos Roquete trabalham todos neste negócio. Exatamente. A Quinta do Crasto vem da família da parte da minha mãe, e depois o meu pai, Jorge Roquete, que casou com a minha mãe. Aliás, ele diz que tem 2 grandes paixões, que é a primeira é a minha mãe e depois é o Douro. Ele apaixonou-se pelo Douro. Quando viemos do Brasil, estivemos lá 6 anos a seguir ao 25 de Abril, e quando voltamos, o meu pai começou a comprar algumas participações de outros familiares, e hoje a Quinta pertence praticamente aos meus pais. E havia sempre este grande desafio de produzir vinhos de grande qualidade, com estas uvas fantásticas que o Douro nos proporciona, e foi esse o desafio que surgiu. Para isso, naturalmente surgiu um convite primeiro ao meu irmão Miguel, que já estava a trabalhar no setor dos vinhos, e assumiu e assume ainda hoje toda a parte de exportação, e que é um trabalho enorme e de enorme responsabilidade. E depois, um ano mais tarde, entro eu com um convite do meu pai para assumir a parte mais de produção. E foi uma época que eu tenho muitas saudades, porque o Douro há 15 anos atrás era completamente diferente do que é hoje. Era mais difícil? Era mais difícil, mas com essa maior dificuldade também havia coisas como, por exemplo, um Douro ainda mais selvagem naquela altura. Também nessa época eu tinha um bocadinho mais de tempo para desfrutar da Quinta e do que é o Douro do que hoje. Hoje o meu dia-a-dia é um bocadinho mais corrido. Portanto, em alguns momentos eu tenho algumas saudades dessa época. Mas foi um desafio muito grande, e eu não tinha nenhuma experiência com os vinhos e enfim, aprendi muito, continuo a aprender. E hoje sinto-me totalmente realizado neste trabalho que faço. Tomás Roquete perde-se na paisagem. Mergulha entre os extensos corredores de vinha bem cuidada e organizada, acabando por se perder entre as folhagens iluminadas por um fim de tarde quente. A cor azul petróleo da sua t-shirt, onde tem bordado o lado esquerdo, curiosamente o lado do coração, o nome Quinta do Crasto, é que o denuncia. Começaram por produzir o vinho do Porto, por aí é que eram conhecidos. Realmente isso foi a origem deste projeto. Nós começamos a produzir vinho do Porto, já produzíamos na época do meu bisavô e do meu avô. O meu avô começou a engarrafar algumas das melhores colheitas, que foram muito importantes para quando lançamos os nossos vinhos de mesa. Tivemos estes vinhos do Porto como porta de entrada, porque se ainda hoje é difícil vender vinhos portugueses lá fora, há 15 anos atrás era uma tarefa praticamente impossível. Mas chegávamos aos clientes e dizíamos, nós somos produtores de vinho do Porto e agora também temos vinhos de mesa, vinhos tintos. E isso realmente foi uma grande ajuda. As primeiras produções, inclusive, foram vendidas para fora, não ficaram em Portugal. Foi, nós começamos o nosso primeiro ano de vinhos tintos foi em 94. E nessa altura nós tivemos um pequeno problema com o registro da marca em Portugal, o que nos obrigou a exportar 100% da produção, e isto aconteceu até o ano 2000. O Douro possui uma paisagem única. Os socalcos, todos alinhados ao longo das montanhas, quase traçados a régua e esquadro, é uma imagem imperdível. Talvez por isso as videiras produzam com prazer este néctar dos deuses, dando-lhe um toque requintado e sereno. É uma viticultura muito única, nós chamamos uma viticultura de montanha,
logo aí traz custos de produção enormes. É completamente impossível comparar os custos de produção no Douro, por exemplo, com uma região como o Alentejo, só para lhe dar uma ideia. Por isso, necessariamente, os vinhos do Douro têm tendência a serem um pouco mais caros. Desde agosto que andam em vindima, e são precisas 40 pessoas por dia. E aqui as mulheres recebem o mesmo que os homens. Uma tradição que teve de ser quebrada. Tomás Roquete conta que fez uma competição entre ambos os sexos naquele que é considerado o trabalho mais árduo, a descava. E as senhoras ganharam. As muitas pessoas que nos visitam perguntam se usamos as mesmas uvas para os vinhos de mesa, tintos e brancos, que usamos para os vinhos do Porto. Usamos exatamente as mesmas uvas, a mesma matéria-prima. São? As principais, a Touriga Nacional, que é a casta considerada a casta rainha em Portugal, a Tinta Roriz, a Touriga Franca, o Tinto Cão, enfim, castas que são mais conhecidas, mas depois nas vinhas velhas temos o que chamamos uma autêntica salada de frutas, um field blend onde temos 25, 30, 40 castas diferentes. Estamos a fazer um levantamento, aliás, um levantamento exaustivo para decifrarmos o DNA daquela que é a nossa vinha mais emblemática, a vinha Maria Teresa. E já vamos com mais de 40 castas diferentes identificadas na vinha. E isto é um património vitícola que é irrepetível. E eu não conheço nenhum país no mundo que consiga oferecer esta diversidade. E eu acho que isso é uma grande vantagem para os vinhos portugueses, sobretudo os vinhos do Douro. Uma das tradições que a Quinta do Crasto mantém é a pisa-a-pés nos lagares de pedra, o chamado corte do lagar. É a primeira extração. São precisos 12 homens durante 4 horas seguidas, das 20 à meia-noite. Quanto é que custa fazer uma garrafa de vinho? Bom, uma garrafa de vinho, só o vidro deve custar, se calhar não custa muito, porque esta garrafa deve custar à volta de 30 cêntimos. Agora, fazer uma garrafa de vinho com vinho lá dentro... olha, aí temos vários vinhos, não é? Para vários preços. Nós temos vinhos que são com vinhas provenientes de vinhas mais novas e portanto são vinhos mais... Essas vinhas produzem mais e portanto logo vinhos que não passam por madeira enfim, que levam um packaging um bocadinho mais simples e portanto são vinhos mais baratos de se produzir, que podem nos custar, enfim, 2 euros, 3 euros, até vinhos que são vinhos mais elaborados, que são vinhos que usam uvas das vinhas velhas, que são vinhas muito pouco produtivas e que têm custos de produção muito mais altos, que passam por barricas de carvalho francês, barricas novas, só uma barrica nova custa 600, 700 euros e que depois leva uma garrafa um bocadinho melhor e tal. E são vinhos que são um pouco mais caros e que podem custar 5, 6 euros para serem produzidos. Qual foi o montante de investimento que já fizeram no vosso negócio? Foram feitos investimentos muito grandes aqui, sobretudo com a Quinta da Cabreira no Douro Superior, onde nós temos lá mais outros 100 hectares de vinha. Mas seguramente no global, desde que nós iniciamos estes projetos de vinhos de mesa, investimos mais de 10 milhões de euros. Neste bolo inclui-se o cuidar das vinhas, a fonte de matéria-prima que garante a qualidade, construção de adegas, armazéns, caves, cubas em inox, prensa pneumática, filtros, tudo para aliar tradição à tecnologia e inovação. Mas é um negócio rentável? É um negócio rentável. Nós temos uma rentabilidade muito interessante, com um EBITDA francamente bom, é considerado muito, muito bom, mas é um negócio que requer muito investimento e por isso, enfim, amortizações muito altas, mas que, enfim, eu acho que eu pelo menos considero-me que sou uma passagem nesta família e neste projeto e, portanto, não me importo de ver este negócio a médio e longo prazo. A palavra crasto vem do latim castrum e significa forte romano. O primeiro país de exportação foi a Inglaterra. Como é que entraram? Bom, tivemos uma ajuda na altura do
de um amigo, que ainda hoje é um grande amigo e produtor também do Douro, Cristiano Vanzeler, que trabalhou connosco na altura, e juntamente com o meu irmão Miguel, enfim, foram à luta, meteram-se no avião, foram à Inglaterra apresentar o vinho aos potenciais clientes e assim... Dizem que o mais difícil é a segunda encomenda, pelos vistos conseguiram, ainda estão a exportar para lá. Conseguimos, a segunda encomenda é realmente a mais importante, pelo menos essa segunda encomenda saia depois da primeira ter sido paga. Exato. Isso então é o mais importante de tudo. Mas as coisas foram correndo muito bem, a crítica internacional também ajudou-nos bastante. Aliás, nós logo no início deste desafio de exportação fomos o Wine of the Year no Wine Challenge, que é um concurso internacional muito importante em Inglaterra, e sendo o vinho do ano, isso deu-nos uma repercussão muito grande. Inclusivamente a BBC depois veio cá fazer um programa de televisão, enfim, e depois começamos a exportar para outros mercados. O Brasil surgiu um pouco mais tarde, mas hoje, curiosamente, é o nosso maior mercado de exportação. Portanto, fez uma performance absolutamente ímpar. É uma economia, enfim, muito pujante. Uma classe C e D que ganhava 700, 800 reais por mês e que agora ganha cerca de 2.000 e que começa a entrar em contacto com o vinho também. Só que estamos a falar em mais de 30 milhões de pessoas, não é? Portanto, é de facto uma enorme oportunidade que temos ali. Mas os Estados Unidos também é muito importante para nós, o Canadá já é um mercado muito seguro para nós há bastante tempo. Os Estados Unidos têm oscilado um bocadinho, é sempre um mercado importante, um mercado grande, mas tem oscilado um pouco. E a Europa? A Europa, enfim, alguns mercados a recuperarem bastante. O caso da Bélgica, por exemplo, o Reino Unido tem sido muito importante para nós. A Suíça é um mercado que nós trabalhamos bastante bem e que nos compra muito vinho. E depois há outros mercados mais pequenos, mas que começam a ter uma performance bastante interessante. A marca portuguesa tem bom nome lá fora? Tem um nome melhor do que num passado bem recente, mas ainda está muita coisa por fazer. Eu penso que é uma pena e uma certa frustração quando nós vemos o enorme potencial que nós somos como país vitícola, onde temos mais de 10 regiões completamente diferentes num país tão pequeno. É quase única a oferta que nós conseguimos proporcionar ao consumidor e enfim, realmente teríamos que ter uma comunicação bastante diferente.